Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós recebemos em nosso programa o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa. Bem, Dom Dimas, nós estávamos falando um pouquinho sobre a campanha da fraternidade como um todo, falamos um pouquinho o que o Papa pensa a respeito disso, sobre uma igreja mais pobre, para os pobres. Também tem uma questão que eu gostaria de levantar, sobre o carreirismo, que também é questionado pelo Papa Francisco, ou seja, pessoas muitas vezes leigos ou até padres religiosos que estão na igreja visando cargos, privilégios, entre outros benefícios. Como que o senhor tem a dizer a respeito disso? Viva o Papa Francisco. Viva o Papa Francisco. De fato, já havia tempos que alguém precisava dizer com todas as letras algo sobre isso que pode ser uma verdadeira chaga na vida da igreja e das comunidades. Aliás, é uma coisa interessante como que isso acontece em todos os níveis. Existem às vezes comunidades até bastante pobres, em áreas até que pacatas, digamos assim, mas que acabam se considerando como que donos da comunidade, não abrem mão para nenhum outro que possa despontar como uma espécie de liderança. Mas realmente um grande risco é pessoas de entrarem para a igreja, sobretudo os ministros ordenados, falando especificamente os seminaristas, entrarem para a igreja com busca de status, de uma ascensão na escala social. Isso pode ser muito complicado, porque é um desvirtuamento da própria vocação e do chamado. De modo que o Papa Francisco, que já tem longa experiência também como bispo e antes, naturalmente, como padre religioso, jesuíta que ele foi, chama atenção para o perigo que ele já terá percebido e constatado quando essa busca do poder ela toma conta de um ministro de Deus. Isso pode ser extremamente danoso para a igreja, para a comunidade e para a própria pessoa, evidentemente, né? E aí, nesse sentido, a própria foto do cartaz da campanha da fraternidade, uma foto do Papa beijando os pés de um dos 12 escolhidos para o lava-pés, nos lembra a verdadeira imagem do ministro e do discípulo missionário em geral. Sem dúvida. Bom, já que o senhor falou dessa imagem, então que ações concretas a igreja propõe a partir da campanha da fraternidade deste ano? Veja, o tema da campanha da fraternidade desse ano é um tema bastante amplo, igreja e sociedade. Quando a gente tem um tema mais monográfico, digamos assim, então igreja e Amazônia, ou igreja e saúde pública, igreja e fome, né? Parece que as propostas são mais fáceis ou mais intuitivas, às vezes até mais óbvias. Enquanto que quando nós estamos diante de uma campanha que parece que não toca a nossa realidade, a dificuldade de encontrar ações concretas pode aumentar. Por exemplo, uma campanha específica sobre povos indígenas, numa área onde nunca se viu a presença de um índio, pode parecer inócua, e na realidade não é. O que nós percebemos, por exemplo, na campanha da fraternidade sobre a Amazônia, como muitas cidades, por exemplo, do interior de Minas, acabaram motivando as crianças e os professores de escolas públicas para pesquisarem sobre a realidade da Amazônia, montarem um verdadeiro álbum e fazerem todo o trabalho de uma coleta para ajudar comunidades específicas que vivem em missão em áreas ribeirinhas e de outras populações tradicionais. Então, a campanha da fraternidade nos lembra que todas as alegrias e esperanças das pessoas são alegrias e esperanças de cada um de nós. É por isso que a Caritas Brasileira, em parceria com a CNBB, realiza, por exemplo, algumas campanhas emergenciais em benefício de populações que aparentemente não tem nada a ver com a nossa realidade. SOS Tsunami, SOS Haiti e outras mais. Agora,
Isso significa que cada diocese vai ter propostas específicas. Na nossa diocese, nós estamos planejando, por exemplo, um concurso de redação envolvendo toda a sociedade. Queremos envolver o Exército, a Aeronáutica, as Forças Vivas e abordando temas próprios da pastoral da criança, no sentido da saúde do bebê. Então, levar as crianças e professores e famílias a pensarem, adolescentes, jovens, enfim, toda a sociedade, a pensarem de maneira concreta como deve acontecer a saúde do bebê, em termos de higiene, de preparação, enfim. Mas também, uma proposta que provavelmente vai acontecer em boa parte do Brasil, é a coleta de assinaturas em torno da proposta de reforma política que a coalizão pela reforma política fez, e a CNBB é membro dessa coalizão, onde se apregoam alguns pontos fundamentais, desde o não ao financiamento público de campanhas, portanto, que as pessoas não sejam eleitas devendo favores para aqueles que pagaram as suas propagandas eleitorais, né? Também a lista fechada. Hoje existem 500, 900 candidatos a uma Câmara de Vereadores numa cidade do porte de Campinas, por exemplo. Absolutamente fragmentado o voto, e as pessoas votam muito mais por simpatias pessoais do que por programas ou até por partidários, favores, né? Ou por favores, né? Então, um combate direto à corrupção eleitoral que precisa continuar. Também a regulamentação dos mecanismos de democracia direta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. São previstos no artigo 14 da Constituição e até hoje nunca foram regulamentados. Mesmo a ficha limpa, com todas as suas 1.600.000 assinaturas, não é tecnicamente um projeto de iniciativa popular, porque se entrasse apenas como iniciativa popular, a primeira coisa que os adversários iriam fazer é exigir a conferência das assinaturas, porque você não tem mecanismos para, como um cartório, conferir uma por uma das assinaturas. A lei não está regulamentada, né? Também uma distribuição melhor entre homens e mulheres na busca do serviço público. Então, essa coleta de assinaturas deve ser também, em muitas dioceses, um gesto concreto, ou uma ação concreta da relação entre igreja e sociedade, pensada na campanha da fraternidade. Bom, isso também tem a ver com... A igreja usa frequentemente o termo sinais dos tempos. Tem a ver com isso que nós estamos discutindo aqui, Dom Dimas, diante de todos os desafios aí da sociedade atual, sinais dos tempos, né? Não é finais do tempo, final do tempo, não, que o pessoal acha que o mundo está acabando. Vamos explicar isso. 1000 chegarás, 2000 não passarás. Já passou. Já passou. Já passou. 2012 também. Não, sim, a palavra sinais dos tempos, ou sinal dos tempos, ela entrou para o vocabulário nosso, teológico, católico, e quer dizer que Deus continua falando no hoje da história. Existem atitudes diferentes diante da crise. A crise não é uma coisa ruim em si. A crise tem a ver com acrisolar, né? Purificar no crisol, né, da provação. Existem aqueles que se voltam para o passado, né? Tempo bom não volta mais. No meu tempo era assim. Aquela época. Agora nada serve. Existem aqueles que se refugiam no futuro. Aí sim, se o mundo não acabar e Deus não criar um novo eão, uma nova era, então não há solução. Existem aqueles que fogem, são aqueles que têm vocação de avestruz, né? Estão vendo o mundo caindo e simplesmente enfiam a cabeça em algum buraco. Outros se fecham em grupos pequenos, radicais, que se consideram os donos da verdade. E existe o profeta. O profeta é um homem ou uma mulher do seu tempo,
ele mergulha na sua história, conhece a sua história, ele fala para homens e mulheres da sua época, mas ele fala palavras de Deus. Era alguém que capta o que o Espírito está dizendo à igreja hoje e a traduz em ações concretas. Mesmo na Bíblia, você não entende uma mensagem dos livros proféticos se você não souber os interlocutores históricos aos quais o profeta falava. Ele falava para pessoas de seu tempo, palavras de Deus que têm valor de eternidade. Tem uma história por trás de tudo. Bom, e como o senhor vê a discussão sobre o Estado laico? Como o senhor vê isso? Terrível, terrível. O Estado é laico, o povo brasileiro é profundamente religioso. Não apenas católico. Católicos, evangélicos, espíritas, judeus, muçulmanos, afrodescendentes, com as suas religiões tradicionais, os povos indígenas. O povo brasileiro é profundamente religioso. Existem vários modelos de Estado laico. Por que é que nós temos que pegar justamente um baseado a uma versão radical da Revolução Francesa? Os Estados Unidos é um Estado laico, a Itália é um Estado laico, a Alemanha é um Estado laico. E isso não significa que a igreja, ou melhor, as pessoas, não tenham voz e vez. Muitas vezes a gente tem a impressão de que alguns defensores de um certo modelo de Estado laico consideram as pessoas que professam uma fé como cidadãos de segunda categoria. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. Quantos irmãos católicos de altíssima competência na sua área profissional são discriminados, às vezes até na imprensa, pelo fato de serem ministros da sua igreja ou de professarem uma fé. E qualquer coisa em que a ação dessas pessoas deixa transparecer que ela tem uma fé, que ela professa uma fé, é logo abortada, é logo discriminada, como se fosse contrária à laicidade do Estado. O Estado é laico, isso significa que ele não pode ser dominado pela religião. Uma mistura indevida, de tal maneira que a religião comanda as decisões do poder público, isso também não é saudável. Agora, o Estado tem que tutelar a liberdade religiosa e não querer cercear essa liberdade que é fundamental para a própria vivência integral das dimensões mais profundas do ser humano. Bom, Dom Dimas, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ação Nacional de hoje, falando um pouquinho sobre esse servir à igreja na campanha da fraternidade deste ano. Mais uma vez eu que agradeço, Júnior, por essa oportunidade, pelo carinho que o Padre Eduardo e toda a equipe da TV Século XXI sempre manifestaram para comigo, e que o Senhor da Messe, pastor do rebanho, o Senhor da vida, abençoe o nosso bom povo brasileiro. Inclusive, eu gostaria que o senhor terminasse o nosso programa com uma bênção para todos nós. Com certeza. Pai de amor, Pai de bondade, abençoa o nosso povo, aqueles que nos acompanham pelas ondas da TV Século XXI e por outros instrumentos de divulgação da Tua Palavra. Abençoa nossas famílias, esta campanha da fraternidade, que possamos viver bem a Quaresma. Abençoa o nosso povo que Te ama e Te pertence. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, e a você que nos acompanhou até este momento, nosso muito obrigado. Espero contar com sua audiência no próximo Ação Nacional, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.